Que possamos, Pai amado, te adorar, te louvar e te glorificar, Pai amado, sabendo, Senhor, que o Senhor é dono de tudo, que o Senhor é dono da nossa vida, Pai amado, que o Senhor é o dono do nosso viver, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, Pai. Que possamos viver experiências novas, Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença, Pai. Pai, te agradecemos já por esta noite, Pai, ao qual o Senhor tem preparado no Teu coração, ao qual o Senhor irá falar conosco, Pai, através da Tua santa palavra. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que não sairemos daqui da mesma maneira ao qual entramos, mas sairemos daqui, Pai, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu poder, cheios da Tua unção, Pai amado, para viver algo novo nas nossas vidas, Pai. E eu creio na Tua palavra, Senhor. Oh, aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, louvor. Pastor Wagner, eu glorifico a Deus pela sua vida, porque toda vez que eu vejo o pastor louvando, isso enche a gente de alegria. E eu creio que os céus estão abertos pela sua vida, pelo ministério de louvor. Eu glorifico a Deus pela tua vida, pastor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas pela vida do pastor Wagner? Glória a Deus. Abra a tua palavra. Abra a palavra comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Eu creio que Deus tem algo novo para nós nesta noite. Aleluias. Amém. 2 Crônicas 7, verso 14. A palavra diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de ministrar em cima de um tema que diz assim: quando Ele vem. Quando Ele vem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, continue aí no capítulo 7, um capítulo antes, no capítulo 6. Capítulo 6, a partir do verso 12. Vai nos falar acerca da oração de Salomão. 6:12. E diz assim: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Eu estou lendo ali no Data Show, porque a visão passou dos 40, já não ajuda muito, né? E comprimento, e 5 côvados de largura, e 3 côvados de altura. E tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti, e de todo o seu coração. Que guardasses o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que os teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei. Contudo, andastes diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi.
Aleluias. Glória a Deus. Continua, pode passar. Mas na verdade habitará Deus com os homens na terra. Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atente, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor Deus meu, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar que dissestes, que ali porias o teu nome, para ouvires a oração do teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizeram neste lugar, e ouve o teu lugar da tua habitação, Deus dos céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu, então, Deus dos céus, e age e julga os teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo ao seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o seu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu, Deus dos céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tem dado aos seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem aos seus pecados, e quando tu os afligires, então ouve desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos, e o teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho, e que andem, e dá chuva sobre a sua terra, e desde ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, quando ferrugem, gafanhotos ou largata, cercando algum dos seus inimigos, nas terras e suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o povo de Israel, conhecendo a cada sua praga, ou sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve desde os céus, do assento e a tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme os teus caminhos, segundo conhecesses o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temem, para que andem aos teus caminhos, todos os dias que vierem na terra, desde os nossos pais. Assim também os estrangeiros, que não foram o teu povo Israel, quando vier à terra remotas, por amor ao teu grande nome, e a tua poderosa mão, e o teu braço estendido, vindo eles, orando nesta casa, então ouve tu, Deus dos céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como teu povo Israel, a fim de que saberem que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que enviares, e orarem a ti, para o lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, Deus dos céus, a sua oração, a sua súplica, e fazei-lhe justiça. Quando
pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu que indignares contra eles, e aos entregares diante do inimigo, para que os que cativerem os levem em cativeiro, para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, a ti te suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente, precedemos e impiamente agimos. E se converterem a ti do seu coração, e com toda a sua alma, na terra, seu cativeiro, e aos levarem presos, e orarem para o lado da sua terra, que desde os seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, Deus dos céus, do assento da sua habitação, a oração e a súplica, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para que o teu repouso, e a tua arca, e a tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor, estejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto ao teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu holocaustos, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Eu acho que você não entendeu. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Oh, Rabacide Comanai, ei, Remanturi de Cantalabasúbia. Deus tão somente está esperando a sua oração. Glória a Deus. O rei Salomão, ele termina o projeto ao qual Deus deu ao seu pai, o rei Davi, de construir o templo, de edificar a casa de Deus, a casa de oração. A palavra vai nos mostrar que, durante a caminhada de Davi com Deus, ele conquistou várias batalhas. Aleluias. Guerras. E através de Davi, muitos despojos foram conquistados. Ouro, prata, bronze, entre outros. Davi sabia a importância de honrar a Deus. Não que Deus precisasse de riquezas, até porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo. Aleluias. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, todas as coisas são para a sua glória. Mas a palavra vai nos mostrar que o rei Davi, ele separa tudo que era de Deus. E a palavra nos mostra ainda que ele separou parte do seu próprio tesouro particular para a edificação do templo. E Davi também encorajava o povo a fazer o mesmo, a honrar a Deus com os seus bens. O desejo de Davi era de edificar a casa de Deus. Ele tinha um desejo muito grande de construir a casa de Deus, de construir a habitação de Deus. Porém, em 1 Crônicas 17, nós vamos ver o desejo dele em edificar a casa de Deus. Mas Deus, através do profeta Natã, ele fala para Davi: Davi, não vai ser você que vai edificar a minha casa. Não vai ser você que vai construir o templo, mas que seria o seu filho. E a primeira coisa que eu aprendo com esta passagem, que existem sementes nas nossas vidas, que existem situações que nós fazemos para Deus,
que não seremos nós que vamos colher, mas que serão os nossos filhos, que serão as nossas descendências, que serão a nossa futura geração. Ei, meu amado, tudo que eu faço e tudo que você faz para a casa do Senhor não é em vão. Existem sementes poderosas que lançamos hoje diante do altar, mas que serão os nossos filhos que irão colher em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pois bem, Salomão agora acaba de construir e edificar o templo. E nós lemos no capítulo 6 de 2 Crônicas, que o rei ele dobra os seus joelhos e começa a orar e a clamar a Deus. Não sei se vocês repararam na leitura do capítulo 6, mas Salomão começa a trazer à memória as promessas de Deus, os feitos ao qual o seu pai Davi tinha feito em seu nome e para a construção do templo. Salomão vai mais além em oração e fala que ali seria a casa de oração, que ali seria a casa de sacrifício, que ali seria a casa de perdão. Aleluias. Ei, meu amado, tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. A palavra de Deus, ela diz em Números, capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou faria e não confirmaria? Tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você, tudo aquilo que Deus usou pessoas para falar ao meu, ao seu respeito, tudo aquilo que for da parte de Deus, da parte da palavra, fique tranquilo, vai se cumprir na sua e na minha vida. Quantas profecias você recebeu que o seu marido ia se converter? E muitas vezes você questiona, Senhor, mas ele não está aqui na presença. Fique em paz, entregue na mão do Senhor. Você vai ver que Deus vai restaurar a vida dele. Quantas vezes Deus falou para você, não, eu vou salvar a tua família, o teu filho, um parente seu. E muitas vezes nós questionamos a Deus, mas Senhor, mas o Senhor falou, ei, não é no meu e nem no seu tempo, mas é no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Então somente descanse e creia nele, porque foi Ele que prometeu e é Ele que vai cumprir, meu amado, as promessas na minha e na sua vida. Aleluias. Pois bem, Deus ouve a oração de Salomão. E a Bíblia vai nos falar que desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu aquele lugar. Aleluias. Ao ponto que os sacerdotes não podiam entrar. E todos os filhos de Israel encurvaram-se com o rosto em terra e todos adoraram a Deus. Aleluias. Porém a palavra vai nos mostrar que a partir do verso 11 do capítulo 7, Deus ele visita o rei Salomão novamente. E aí nós vemos que os papéis se invertem. Os papéis se invertem. Na oração de Salomão, Salomão começa a apresentar a Deus todas as promessas ao qual Deus havia feito Davi, tudo aquilo ao qual Deus havia feito através da vida do rei Davi. Agora nós vemos Deus se apresentando a Salomão. Deus ele visita Salomão, e aí os papéis se invertem. Salomão que havia apresentado a Deus tudo que o povo havia passado, pragas, perseguições, lutas, entre outras adversidades. Agora é Deus que fala a Salomão. Ei, Salomão, meu povo pode passar por tudo isso. Pode não haver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Olha que é Deus que está falando. Ou se enviar a peste entre o meu povo. E aqui está a chave de tudo. Mas se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar
se orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aleluias. Glória a Deus. Aqui Deus entrega chaves para a minha e para a sua vida. E aí eu te pergunto, quando Ele vem? E quando Ele vem? E quando o Senhor vem? Será que estamos preparados? E eu não falo da vinda do arrebatamento. Eu queria começar a falar daquilo que Deus colocou ao meu coração, com uma pergunta. Quando Ele vem, será que estamos o esperando da maneira correta? Quando Ele vem, será que estamos esperando da maneira correta? Com louvores, com adoração, com sacrifício, com um coração aberto, prontos a nos humilhar perante a presença de Deus? Mas quando Ele vem? A palavra diz que no Antigo Testamento vai nos mostrar que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é por visitação. Aleluias. Seu Espírito vinha, visitava o profeta, visitava o rei e ia embora. Porém, no Novo Testamento, na graça, o Espírito é por habitação. A palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas quando Ele vem? Porém, todas as vezes que nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, Ele vem. A palavra diz em Mateus 18, no verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ei, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está no nosso meio. Quando nos colocamos como igreja, o Senhor, Ele vem. Ele vem para receber a minha adoração. Ele vem para receber o meu glória. Ele vem receber o meu aleluia. Ele vem ser glorificado. Toda vez que nos reunimos como igreja do Senhor, Ele vem, e Ele nesta noite, Ele se faz presente no nosso meio, e Ele está esperando de mim e de você, aquilo que temos de melhor para entregar para Ele, que é a nossa adoração, que é nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, que é o único que é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória. Aleluias. Glória a Deus. Estamos reunidos em um culto que todas as terças-feiras, ao qual tem o tema de escola de cura. E quando vamos a um culto como este, queremos receber a cura, queremos receber restauração, queremos ser curado do físico, curado da alma, curado do espírito. Quantas campanhas já fizemos em nossa caminhada? Mas será que estamos recebendo o Senhor com a sua devida, da sua devida maneira? Será que estamos prontos para receber o Senhor? Eu perguntava a Deus, por que muitos não recebem a cura? Muitos não são libertos, muitos até sentem a presença de Deus, mas não são transformados por completo? Será que é a palavra que está sendo ministrada? Será que são os pregadores? Será que são os louvores que não têm aquebrantado os seus filhos? A oração que não tem sido eficaz? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes um ministro da palavra de Deus, ele fica em consagração, fica em busca, fica em oração, para que Deus possa vir falar com o povo, e muitas das vezes o pregador, ele falta só rodopiar, e alguns recebem, alguns glorificam, alguns exaltam o Senhor, alguns sentem a presença do Senhor,
mas outros parece que estão com o coração acirrado, com o coração fechado, e não conseguem glorificar e nem exaltar a presença de Deus. Ei, meu amado, quando você vem à igreja, a sua glória, o seu louvor, a sua adoração não é para o pregador, não é para o grupo de louvor, mas para o Senhor Jesus, o nosso único e verdadeiro Salvador. Aleluias. Glória a Deus. Quantas vezes os ministros de louvores se reúnem e ensaiam, oram, intercessão de joelho, orando, para que Deus venha falar com o seu povo. E muitas das vezes os ministros de louvores têm que pedir pelo amor de Deus, para que o povo levante a mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Pessoas que não conseguem mais sentir a presença de Deus. Pessoas que se incomodam com outros que estão sentindo a presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Foi quando o Espírito Santo me trouxe essa passagem, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Ei, o nosso Deus, Ele é um Deus condicional. Existem condições para que nós venhamos buscar a sua presença, para que nós venhamos sentir o seu toque, para que nós venhamos ser curados diante do Senhor. Existem condições para que nós entremos naquela porta e venhamos adorar a Deus. Aleluias. Deus não vai se manifestar em nosso meio se não nos humilharmos na sua presença, sem que haja oração, sem que venhamos buscar a sua face, sem nos convertermos dos maus caminhos. Aleluias. Só depois que cumprirmos essas condições, então ele diz que ouviria do céu e perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Aleluias. Como tem sido o nosso culto a Deus? A palavra de ontem, se você não assistiu, se você não esteve aqui, foi tremenda. Quantas igrejas têm perdido a identidade? Antigamente a gente olhava uma pessoa na rua e falava, ali vai um crente. Hoje está difícil de distinguir. Você sabia quem era batista? Você olhava para a pessoa e falava, aquele é assembleiano. Você olhava para outra e falava, aquele ali é da Deus é amor. Hoje não conseguimos distinguir. Mas a maior identidade que nós temos, que não podemos perder, é a identidade de Cristo Jesus. Porque foi Ele que morreu por mim e por você naquela cruz. Aleluias. Será que apresentamos a Deus estas 4 chaves, ao qual Deus nos deu, para que possamos ser ouvidos por Deus e receber o perdão, a cura, a transformação em nossas vidas? Sei que existe uma liturgia. Existe uma liturgia a ser seguida. A palavra diz que o culto ele tem que ser com ordem e com decência. Então, se você for numa igreja, pode diferenciar um pouco de uma, um pouco da outra. Mas todas vão seguir uma liturgia. Cada ministério, cada igreja tem um sistema. Porém, estamos falando de pessoas se entregando em adoração e louvor, e glorificando e exaltando a Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Está só na metade ainda. Prepara aí, minhas costas doeu o dia todo. Agora eu estou entendendo porque que minhas costas estavam doendo o dia todo. Aleluias. Pessoas que vêm para a igreja, não para entregar, mas sim pensando só em receber. Que se esquecem que para receber é preciso primeiro uma entrega. Aleluias. Os valores têm se invertido. Pessoas têm buscado o Senhor, não para entregar a sua adoração, não para louvar, mas tenham vindo à igreja, tenham buscado ao Senhor para que seus problemas sejam resolvidos. E não é isto. Está invertido. O negócio está invertido.
Nós temos que buscar ao Senhor pela sua presença, pelo seu toque. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: buscai o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você tem que buscar a Deus. Primeiro você tem que glorificar ao Senhor. E você pode ter certeza, meu amado, aquilo que você precisa não vai faltar na tua vida. Aleluias. Que sequer chegam à casa de Deus e são incapazes de dobrar os joelhos e agradecer pela oportunidade de cultuar a Deus. Você já viu que tem gente que chega na igreja sem reverência? Ao qual, quando chega a hora do louvor, e o ministro tem que implorar para que levantem as mãos para adorarem. E a palavra? Eu não gosto da ministração deste ou daquele pastor. Aleluias. E se esquecem que a palavra é a própria boca de Deus. Que quando o pastor, um ministro, sobe aqui em cima para falar, foi porque Deus falou com ele antes, através da sua palavra. Sem reverência, celulares ligados, respondendo mensagens, conversas circulares, sem dar atenção à palavra de Deus. A palavra diz que Salomão fez o melhor para o templo. Agora eu te pergunto, como nós temos tratado o templo, que somos nós, que é o templo do Espírito Santo? Talvez essa não seja uma palavra que você estava esperando escutar, mas eu creio que vai ser uma palavra que vai abrir os teus olhos, que toda vez que você entrar por aquela porta, para adorar e glorificar ao Senhor, você terá uma nova visão. Será que quando saímos de casa para adorar a Deus, perguntamos ao Espírito Santo se a roupa que estamos é adequada para um culto? Alguns dão importância só para o louvor, outros dão importância para a oração, outros pela palavra, outros estão somente pela ministração de oferta, e muitos só querem ouvir a bênção apostólica, porque não aguentam ficar mais um minuto na presença do Senhor, se incomodam com o tempo, e não vem a hora de ir para sua casa. Aleluias. O nosso culto tem que ser completo. O nosso culto ele começa quando nós saímos da nossa casa. O nosso culto começa quando o Espírito Santo coloca aquele desejo de eu e de você virmos à casa do Senhor, tão somente para adorar e glorificar o nome dEle. O nosso culto ele tem que ser na entrada, ele tem que ser no meio, mas ele tem que ser na saída, e tem que continuar principalmente na nossa casa. Aleluias. O Senhor ele falava comigo acerca de Marcos 10, no verso 46, que fala a história de um cego, o cego de Jericó. E eu perguntava, mas Senhor, o que esta palavra tem a ver? E durante o dia, quando o Senhor ele fala, a nossa cabeça, quem ministra a palavra assim, a nossa cabeça parece que fica a milhão. O Espírito Santo começa a trazer passagens, começa a trazer revelações. E Jesus ele nunca havia passado por Jericó, mas com certeza Bartimeu sabia quem era Jesus. Então ele começa a clamar e se humilhar perante Jesus. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ei, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Oh, aleluias. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar a meu ouvido e falar que existem muitos Bartimeus
dentro da igreja. Aleluias. Pessoas que não estão nem na entrada e nem à frente, mas pessoas que estão ao meio do caminho. Bartimeu, quando ele clamava a Jesus, aquela multidão que seguia Jesus, queria fazer que ele calasse. Porém, ele continuava clamando e chamando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Oh, aleluias. Muitos Bartimeus dentro da igreja, que não conseguem clamar, nem como Bartimeu. E que ainda, quando Deus levanta um Bartimeu do seu lado, para clamar e glorificar a Deus, aleluias, se incomoda. Você já viu? Quando você sente a presença do Senhor, quando você começa a glorificar, exaltar ao Senhor, começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluias, tem sempre aquele que não está entendendo nada, que fica com o olho aberto, olhando para lá, olhando para cá, e não consegue sentir a presença do Senhor. Ei, meu amado, eu profetizo que nesta noite será diferente. Nesta noite, Rabaside Komanai, pessoas que estão ao seu lado aí, que não sentirem a presença do Senhor, e que se incomodarem com o seu glória e com o seu aleluia, também vão sentir a presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Cegos espirituais, pessoas que não conseguem glorificar a Deus, mas sabe por quê? Porque não vieram entregar, vieram tão somente receber. Vêm à igreja só para receber. Aleluias. A palavra diz que, orando Salomão, quando Salomão terminou a oração, Deus desceu com fogo e todos foram ao chão, adorando e glorificando a Deus. Todos foram ao chão. A Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam entrar, de tão grande a presença do Senhor naquele local. E todas foram ao chão, exaltando e glorificando ao nome do Senhor. A condição para que sejamos tocados, que venhamos sentir a presença de Deus, para que sejamos perdoados, é que tenhamos a nossa terra sarada. Está em 2 Crônicas 7,14. Aleluias. A palavra diz que se o meu povo, nós somos povo dele. Temos que entender que somos povo dele. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, verso 38 e 39 diz, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, meu amado, nenhuma situação, nenhuma tribulação, nem tormenta alguma poderá nos separar do amor de Deus. Se somos povo dele, temos que aprender como entrar em sua presença. E a primeira coisa é se humilhar na presença de Deus. E se humilhar na presença de Deus é ter um coração humilde, um coração aquebrantado. Reconhecermos que sem Ele não somos nada, que dependemos totalmente de Deus. Você já viu que tem gente que tem facilidade de chorar na presença do Senhor? Uns glorificam, outros aplaudem, outros pulam, outros sapateiam. Ei, meu amado, o que está faltando para nós sentirmos a presença de Deus? O que está faltando para eu e você sermos curados? Será que temos vindo à igreja tão somente atrás da cura? Ou atrás das suas mãos? Aleluias. Tiago 4, verso 6, vai nos dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluias. Quer receber graça de Deus? Se humilhe e reconheça a sua dependência dEle. Se humilhe diante da presença do Senhor. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para o céu,
Olhe para Jesus, que é o nosso alvo, e se humilhe diante da presença dEle. Primeira chave, se humilhe diante da presença do Senhor. Segunda chave para entrarmos na presença de Deus, oração. E quando eu falo em oração, eu falo de vida de oração, e que é diferente de momentos de oração. Momentos de oração é uma bênção. Serve para vários propósitos, como estes que estamos com a igreja, de 1 hora de oração por dia durante a semana. São momentos de oração. Mas vida de oração, ela leva à intimidade. E quando eu olho para a vida de oração, eu entendo que vida de oração, eu não preciso estar tão somente na igreja. Eu não preciso estar fechado no meu quarto. Vida de oração é independente do local que você esteja, é você estar conversando com Deus, é você ter a intimidade de falar com Ele, como Ele é o teu pai. Você já viu um filho quando liga para um pai? Primeiro ele pergunta como o pai está, se está tudo bem. Daqui a pouco ele começa a falar problemas para o pai, né? Fala, pai, eu estou assim, né? Isso é intimidade. Intimidade de oração. É você falar com Deus onde quer que você esteja. Aleluias. Intimidade não tem hora marcada. Em qualquer momento você pode dobrar os joelhos e orar a Deus. Ou até mesmo sem dobrar os joelhos em pensamento, deitado na sua cama, dirigindo o seu carro. Deus quer uma intimidade e não uma religiosidade. Temos aqui algumas pessoas que fazem aplicativos. Muitas das vezes nós dirigimos e ficamos até mesmo 14, 15 horas atrás de um volante. E eu vou falar para você, as maiores experiências que eu tive com Deus foi dentro daquele carro. Foi todas as vezes que eu conversava com Ele dentro daquele carro. Independente de onde você esteja, crie intimidade com Deus. Eu creio que muitas das vezes as pessoas viam eu na rua, falando sozinho dentro do carro, e falavam, esse cara está louco. Mas é conversar, intimidade é você conversar. É você perguntar para Deus o que Ele quer da sua vida. Se eu te falar tantos os livramentos que Deus deu já dentro daquele carro. Cada experiência que você fala assim, só Deus. Deus, Ele quer uma intimidade e não uma religiosidade. Terceira chave para entrarmos na presença de Deus. Buscar a sua face. E aqui eu vou fazer um trocadilho. É sua face, não face. Buscar a sua face. Você já viu que tem pessoas que passam mais tempo em redes sociais do que buscando a Deus? Pessoas que até mesmo, como eu falei, vêm para a igreja e ao invés de desligar o teu celular, colocar ali em modo de avião, não, estão nas redes sociais mandando mensagem. Outro dia eu escutei até as curtidas que a menina falou que estava tendo no Face. Eu lembro até hoje, 127. Buscar a sua face. Buscar a face de Deus é buscar pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar. Aleluias. Jeremias 29:3 diz: e buscareis-me e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isso é buscar a face de Deus. Não pelo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E Deus, Ele é soberano, meu amado. A sua vontade é muito maior do que a minha e a sua. Aleluias. Aonde está o seu coração na presença de Deus? Será que você tem sido de Deus? Será que o teu coração tem sido de Deus? Em sentir a sua presença? Será que cada dia mais você se impulsiona a viver algo novo na presença do Senhor?
Ou será que quando vemos para a igreja, falamos assim, vamos lá, que é mais um culto? Eu estou cumprindo a minha agenda. Ou será que quando você vem diante da presença do Senhor, você se derrama como um verdadeiro adorador, você se entrega como um verdadeiro adorador, você tão somente vem para glorificar e exaltar o nome do Senhor? Isso é buscar a presença de Deus, isso é buscar a face de Deus, é você não se preocupar com quem está na direita nem quem está na esquerda, é você não se preocupar com o pregador ou com o louvor, mas é você se derramar em lágrimas, é você se derramar, você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Será que temos buscado a face de Deus dia após dia? Será que temos buscado a face de Deus só dentro da igreja? Aleluias. O quarto mistério é nos converter dos maus caminhos. Não tem como entrar diante da presença de Deus contaminados com aquilo que o mundo oferece. Só que não existe remissão de pecados sem antes nos arrependermos diante da presença dEle. Aleluias. Temos que ter um coração aquebrantado, um coração disposto a pedir perdão a Deus. Só assim Deus sarará a nossa terra. Em Atos capítulo 3, verso 19, Pedro ele está pregando para uma multidão. A palavra diz assim, que Pedro ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ei, meu amado, o único que pode trazer refrigério para mim e para a sua alma é o Senhor Jesus. Você pode ter tudo nessa vida. Você pode ter uma casa boa, você pode ter um carro bom, você pode ter uma conta recheada. Mas se você não tiver o refrigério do Senhor, você não tem paz. Aleluias. Glória a Deus. E quando nós entendermos esses princípios de 2 Crônicas, verso 7, então Deus diz que ouviria dos céus. Então Deus se volta os seus ouvidos para nós, e Ele continua dizendo, e perdoarei os vossos pecados, e sararei a sua terra. Aleluias. Deus ele diz que traria perdão e cura para o meio do seu povo. Quantas pessoas têm chegado diante do Senhor em busca da cura, mas não conseguem se humilhar na presença de Deus? Quantas pessoas têm chegado diante da presença do Senhor em busca de uma transformação, mas não querem pedir perdão a Deus, não querem se arrepender dos seus maus caminhos? Quantas pessoas buscam algo da parte de Deus, mas só estão interessadas naquilo que Deus tem a oferecer, e não querem uma intimidade, não querem uma entrega? Senhor, só até aqui, daqui para lá cuida eu. Aleluias. Muitas das vezes questionamos, a Deus porque não somos curados. Muitas das vezes questionamos porque Deus nos salvou um parente, um amigo, um ente querido. Mas esquecemos de como entramos na presença dEle. Esquecemos de quando Ele vem e o como recebemos Ele. Deus tem algo novo para mim e você. Basta
nos arrependermos, nos humilharmos diante da presença dEle. Minha oração nesta noite é para que você venha viver algo novo a cada dia na presença do Senhor. Eu não sei o que você busca. Talvez você busque a libertação do seu marido. Talvez você busque uma libertação sua. Talvez você está naquele versículo que diz que eu e a minha casa só serviremos ao Senhor, mas você não vê a sua casa servindo a Deus. Talvez você tenha sido assolado por uma enfermidade e você não entende. Você está na casa de Deus todo dia, você está buscando a presença do Senhor todo dia, você vem à igreja, você vem aos domingos, você vem na terça, você vem na quinta, você faz campanha, você vai na escola de cura, você vai em culto de libertação, mas será que algo não tem que mudar dentro de nós? Jesus, ele é tão simples. Jesus, ele fala para mim e para você nessa noite aquilo que ele falou para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Eu peço para que Deus sempre abra a nossa visão, para que nós venhamos enxergar e para que Ele nos dê audição, para que sejamos sensíveis à voz do Seu Espírito. Há uns dias atrás, eu fui fazer uma corrida para Alphaville. E ali em Alphaville, o Espírito Santo começou a falar para mim assim: vai para Tamboré. E eu, mas Tamboré é tão longe, está quase 5 quilômetros daqui, eu vou sem ninguém. Vai para Tamboré, vai para Tamboré 3, vai para Tamboré 3. E vinha assim no ouvido direto: vai para Tamboré 3, vai para Tamboré 3. E aí eu peguei o carro, saí ali e fui quase 5 quilômetros até Tamboré 3. Encostei por volta das 11 horas da manhã do lado do condomínio. Ali você sabe que são mansões, condomínios fechados de luxo. E ali eu cheguei ali exatamente, era 11 horas. Quando deu 11h05, tocou uma corrida. E naquela corrida eu entrei no condomínio. Ali já temos cadastro, então você só apresenta o documento, já entra e tal. Cheguei na casa, numa mansão, a coisa mais linda, é coisa, para nós é fora do comum. E cheguei ali, peguei um homem de exatamente seus 32, 34 anos. E ele entrou dentro do carro, e eu vi que era uma corrida para Guarulhos. Fomos até Guarulhos, e ali ele falando no telefone, era um empresário. E aquele homem começou a falar de Jesus para alguém que estava no telefone. E ele falou: olha, os negócios aqui foi muito bom. Ele era de Recife. Os negócios aqui foi muito bom, Deus abriu as portas. Mas o mais importante, Deus levou a gente em lugares ao qual nós podemos falar do amor de Jesus. E ali eu no volante dirigindo e escutando aquele homem falando, e ali meu coração foi se enchendo de alegria. E ali eu entendi que foi o próprio Deus que me levou naquele local, para que eu escutasse algo daquele homem. E ali ele falava: olha, eu conheci o alfaiate que faz o terno para o Roberto Carlos, para não sei quem, e começou a falar ali com aquele telefone para pessoas famosas, e eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele, e ali falamos de Jesus para ele, e ele aceitou a Jesus. Ele estava prestes a se separar, e Deus restaurou, e ele falou que iria procurar uma igreja. E ali eu fiquei escutando aquilo. E aquele homem parou de falar no telefone. E quando ele parou de falar no telefone, eu dava risada no volante. Você sabe que isso acontece com a gente? E eu sorria no volante, e ele falou: Senhor Ronaldo, o senhor está sorrindo por quê? Aí eu falei: agora eu entendi porque que o Senhor fez eu andar 5 quilômetros para ir te buscar naquele condomínio. Aí ele abriu assim, regalou os olhos e falou: você é cristão? Eu falei: sim, sou. Não me identifiquei como pastor. Falei: sim, sou cristão. Ele: Senhor Ronaldo, o senhor não sabe, mas eu estou para pegar o aplicativo Deus das 9 horas da manhã, e o Senhor falava para mim: ainda não é hora,
E eu estava naquela casa que é de um amigo meu, porém esse amigo meu saiu cedo, e eu estou sozinho com as malas prontas desde as 9 horas. Mas toda vez que eu ia pegar e chamar um aplicativo, o Senhor falava, ainda não, ainda não. Quando deu 11h05, o Espírito Santo falou para mim assim, agora você chama. E ali chamou e caiu para mim. E ali começamos a conversar. E ele começou a falar de Deus, ao qual Deus tinha abrido portas. Que ele vinha para cá, que ele estava pensando até vir morar para cá. Que além dele estar vendendo, dele estar expandindo o seu serviço, o seu negócio, mas Deus estava colocando ele com os grandes para falar do amor de Jesus. E ali nos alegramos dentro do carro e entendemos o porquê que Deus tinha me levado ali. E ali ele começou a falar, olha, Jesus ele é tão simples, e os valores têm se invertido dentro da igreja. Ele falou, hoje é comum a gente ver pessoas oferecendo, não Jesus, mas oferecendo uma solução para os seus problemas. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é nós apresentarmos as boas novas. O Evangelho é nós declararmos e proclamarmos o reino de Deus. Jesus, ele é simples, meu amado. Muitas das vezes elaboramos uma pregação e achamos que, nossa, essa é a pregação. E muitas das vezes Deus nos dá uma palavra tão simples. E aí você fala, não, essa palavra aqui. E Deus se manifesta através da simplicidade. A minha oração nessa noite é para que você venha viver algo novo na presença de Deus. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui em cima. Aleluias. Talvez não seja uma palavra que você esperava, mas eu creio que é uma palavra que vai mudar a minha e a sua vida. É momento de nos humilharmos na presença de Deus. É momento de nos convertermos dos nossos maus caminhos. É momentos de criarmos uma intimidade com Deus. Só assim nós seremos transformados. Só assim nós alcançaremos a cura. Só assim nós teremos a restauração no meio da nossa família. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. Vou fazer aquele mesmo louvor, pastor. Aleluias. Quantos querem viver algo novo da parte de Deus? Aleluias. Quantos querem ter experiências novas com Deus? Você se lembra da última experiência que Deus te deu? Há quanto tempo você não sente a presença do Senhor? Há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não glorifica e exalta o nome do Senhor? Eu profetizo que você irá viver experiências novas com Deus. Eu profetizo que você terá experiências que vão mudar a sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que os seus familiares vão ver a diferença no meio da sua casa, no meio da sua vida. Eu profetizo que, em nome de Jesus, que quando você entrar por aquelas portas, você não será o mesmo a partir deste culto, mas você virá se humilhar diante da presença de Deus e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então somente entre diante da presença do Senhor, se humilhe, fala para Ele que só Ele tem as palavras de vida eterna, fala para Ele o quanto você é dependente dEle, que sem Ele nós não somos nada. Quando esse louvor tocar, eu te convido a fechar os teus olhos. Talvez você há muito tempo não chora diante da presença do Senhor, e Deus Ele necessita ouvir as tuas lágrimas. Talvez falte palavras para você orar, mas a palavra diz
que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, aonde houver uma mão estendida, Senhor, nesta noite, Pai amado, que Ele venha sentir do Teu toque, que eles venham sentir da Tua presença, Pai. Faça que o Teu povo, Senhor meu Deus, venha viver algo novo diante do Teu altar, diante da Tua presença, Pai. Que possamos, Senhor meu Deus, a partir de hoje, Pai, termos uma nova visão de culto, temos algo, Senhor, diferente para Te entregar, para Te adorar, para Te louvar, para Te glorificar. Você que fala em línguas, comece a ministrar ao Senhor em línguas, comece a falar com Ele, apresenta a sua casa, apresenta a sua vida, apresenta o teu ministério, pessoas serão curadas mediante a entrega do louvor, mediante a entrega da adoração, mediante o tanto que você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Oh, aleluias, aleluias. Pai, que possamos viver algo novo diante da Tua presença. Pai amado, que nunca venha a ser tão somente mais um culto, Pai, mas que venha a ser tão somente, Pai, para Te adorar, para Te glorificar e para exaltar o Seu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Oh, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, dê umas salvas de palmas ao Senhor. Amém, aleluias, aleluias, glórias, glórias a Deus, aleluias.